Bem-vindos a essa análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos sistemas de engenharia mais impressionantes do nosso corpo, os rins. Mas, mais especificamente, vamos entender a realidade dura do que acontece quando esse sistema resolve parar. E olha, a insuficiência renal não é uma doença só, ela é um caminho duplo. Pode ser uma emergência aguda e repentina ou um declínio crônico e implacável. É uma jornada que afeta milhões de pessoas e entender a mecânica por trás disso é absolutamente o primeiro passo para a prevenção. Para a gente não se perder, aqui vai o nosso roteiro de hoje. Ponto 1. Entendendo a insuficiência renal. 2. A lesão renal aguda. 3. A doença renal crônica. 4. Rastreando as causas raízes. 5. Os sintomas e complicações graves. E, por último, o número 6, diagnóstico e tratamentos médicos. Então vamos lá. Ponto 1. Entendendo a insuficiência renal, a linha de base. Bom, para entender como um motor quebra, a gente precisa saber como ele funciona quando tá zerinho, né? Nossos rins são tipo um sistema de filtragem de ponta do corpo, tirando resíduos e líquidos extras do sangue por meio de unidades minúsculas que a gente chama de néfrons. E a chave mestra para decifrar tudo isso é a famosa TFG, a taxa de filtração glomerular. Pensem na TFG como o velocímetro dessa máquina de limpeza. Normalmente, os nossos rins purificam algo entre 100 e 125 mililitros de sangue por minuto. Essa métrica é a nossa bússola. Se esse número começar a cair, a gente já sabe na hora que o filtro não tá legal e que toxinas nitrogenadas vão começar a se acumular. E o grande lance aqui é entender como essa queda de filtragem aparece. Como eu disse antes, temos duas vias bem diferentes. A lesão renal aguda é rápida. É literalmente como puxar o freio de mão do carro com tudo. Mas a excelente notícia é que, na maioria das vezes, dá para reverter. Do outro lado, temos a doença renal crônica, que já é uma perda estrutural de longo prazo. Aqui, os néfrons vão sendo destruídos aos poucos, de um jeito contínuo e, infelizmente, permanente. E isso nos leva à nossa segunda parte: lesão renal aguda, a parada súbita. Aqui, meus amigos, tempo é literalmente tecido. 48 horas. É chocante ver a velocidade com que as coisas podem desmoronar. Uma lesão aguda pode se instalar em menos de 2 dias. E como a gente nota isso? Geralmente rola um pico enorme de creatinina no sangue e uma queda brusca na quantidade de urina. Não tem nada de declínio lento aqui não, tá? É um apagão imediato das funções vitais de filtragem. Vamos trazer isso para o mundo real agora e testar o conhecimento. Imaginem a seguinte situação chegando na emergência do hospital. Um paciente de 70 anos, com um quadro de diarreia fortíssima, a pressão arterial lá no pé e, de repente, um salto na creatinina. E aí? Pensando no que a gente acabou de ver, esse quadro tem cara de ser agudo ou crônico? Se vocês pensaram em lesão renal aguda, acertaram em cheio. E esse caso ilustra perfeitamente aquele conceito de reversibilidade que comentamos. A diarreia severa fez o paciente perder muito líquido, o que na medicina se chama de hipovolemia. Sem volume de sangue suficiente chegando aos rins, o filtro simplesmente desliga, meio que num modo de segurança, para proteger órgãos que não podem parar, como o cérebro e o coração. Se o pessoal do hospital conseguir repor esses fluidos rapidinho, os rins podem voltar a funcionar 100%. Agora vamos virar a chave. Parte 3. Doença renal crônica, o declínio gradual. A medicina divide essa queda contínua em estágios, e esse gráfico mostra bem isso. Lá no estágio 1, a TFG ainda está segurando a onda, acima de 90, mas já tem sinais claros de dano estrutural. Aí a coisa avança para o estágio 3 e a função renal já caiu pela metade. E o nosso alerta vermelho máximo é o estágio 5, com a TFG despencando para menos de 15 ml por minuto. Pessoal, isso aqui não é só uma doença avançada, é a insuficiência renal em estágio terminal, o fim da linha para a filtragem natural. Para contrastar bem com aquela emergência super rápida de antes, vamos analisar outro caso. Imaginem uma pessoa de 60 anos, com histórico de diabetes, e os exames mostram a creatinina alta, travada em 1,7 há uns 4 meses. Qual seria o diagnóstico agora? Exato, é doença renal crônica. Tem 2 sinais aqui que gritam cronicidade. Primeiro, a duração. A alteração na creatinina já persiste por mais de 3 meses, que é exatamente o marco temporal que define a doença crônica. E segundo, a presença do diabetes. O diabetes, junto com a pressão alta, é o grande vilão por trás dessa progressão lenta. Ele vai destruindo os néfrons aos pouquinhos, ao longo dos anos, bem na surdina. Muito bem, parte 4, rastreando as causas raízes, a analogia do encanamento. Mas afinal, de onde vêm esses ataques que derrubam a filtração? O jeito mais brilhante de entender isso é pensar na hidráulica de uma casa.
A medicina divide as causas em 3 níveis. A causa pré-renal é o problema que acontece antes de o sangue chegar no rim, ou seja, falta pressão de água vindo da rua. A intrínseca é quando o problema está dentro de casa. Os próprios filtros ou canos do rim estão estragados por alguma toxina ou isquemia severa. E a pós-renal é quando a fábrica funcionou direitinho, mas a saída da urina está bloqueada. É tipo um cano entupido mesmo. E olha só que loucura quando a gente olha para os números. A distribuição dessas causas é super contraintuitiva. Mais da metade das lesões agudas, impressionante 55%, são pré-renais. Parando para pensar, isso quer dizer que, na grande maioria das vezes em que o rim para de repente, o problema principal nem é o rim em si. Pode ser o coração que não está bombeando direito ou uma desidratação tão grave que rouba todo o suprimento de sangue antes mesmo dele alcançar a fábrica de filtragem. Seguindo em frente, parte 5. Sintomas e complicações graves. Os alarmes do corpo. A verdadeira tragédia das doenças renais é o silêncio. Bem no comecinho, a pessoa pode sentir só um cansaço constante ou começar a acordar muito à noite para ir ao banheiro, o que chamamos de noctúria. São sintomas que qualquer um ignora fácil. Mas quando o declínio vira severo, o cenário fica muito assustador. Como a água não tem por onde sair, ela começa a inundar os pulmões, causando falta de ar aguda. As toxinas nitrogenadas que não foram filtradas começam a atacar o revestimento do coração, causando pericardite, ou chegam direto no cérebro, gerando confusão mental extrema ou até convulsões, o que é conhecido como encefalopatia urêmica. E analisando esse gráfico, a gente viu um efeito dominó que muita gente desconhece. A falência dos rins bate de frente no coração e com uma força letal. No exato momento em que a TFG cai para menos de 60, o risco de eventos cardiovasculares não dá apenas uma subidinha, ele dispara num crescimento exponencial. O dano renal vira um veneno sistêmico para o corpo todo, transformando o nosso organismo num ambiente incrivelmente hostil para as artérias e para o músculo cardíaco. E chegamos na nossa última parte, 6. Diagnóstico e tratamentos médicos, encontrando soluções. No dia a dia da clínica, o médico precisa descobrir rápido se o rim parou agora ou se já vem sofrendo danos crônicos. E uma das ferramentas mais inegáveis que a gente tem é o ultrassom. Pensa só, um rim com uma lesão aguda recente geralmente mantém o tamanho normal ou até incha um pouco por causa da inflamação. Mas os rins com danos crônicos e irreversíveis, eles atrofiam, eles literalmente murcham, encolhem e perdem espessura. Então, bater o olho numa imagem de ultrassom e ver um rim pequenininho é o atestado definitivo de uma doença progressiva de longo prazo. E quando não tem mais jeito e a insuficiência terminal chega com tudo, a medicina entra em ação em 3 passos. O passo 1 é tentar pisar no freio da doença tratando agressivamente a pressão alta ou diabetes e fazendo um ajuste fino na dieta, cortando coisas como potássio e fósforo. Quando os rins falham completamente, vamos para o passo 2, a diálise. Ela entra em cena atuando como um verdadeiro rim artificial externo, lavando as toxinas do sangue. Mas a nossa solução de ouro, o passo 3, que realmente devolve a independência do paciente, é o transplante de rim. Substituir completamente o hardware que falhou. E tudo isso nos deixa com uma reflexão muito importante para fechar o nosso encontro. Sabendo quão silenciosamente e até subitamente esses filtros incríveis podem falhar, seja por causa de uma falta de água pré-renal num dia quente demais, seja pelos anos de impacto invisível de uma glicose super mal controlada, o que a gente deveria reavaliar hoje nas nossas escolhas do dia a dia? Que hábitos de hidratação ou de cuidado médico contínuo devem ser colocados em prática imediatamente para garantir que essa engenharia biológica fascinante continue nos protegendo? Fica aí o questionamento para encerrar essa nossa imersão. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima!